E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou bolsista do projeto OBMap em Casa e hoje a gente vai estar fazendo mais uma questão. Dessa vez vai ser a questão da fase 2 da OBMap do ano de 2019, a questão número 2. Não é uma questão muito complexa por si, mas a construção dela é muito interessante e espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa vocês podem estar deixando pra gente nos comentários. E é isso aí, tá bom pessoal? Vamos pro vídeo. Agora a gente vai estar mostrando para vocês na tela então uma questão, todos os enunciados A, B, C e D. E no enunciado em si diz que a calculadora de Dário tem uma tecla especial. Se um número n diferente de 2 está no visor e ele aperta a tecla especial, aparece o número 2 vezes n sobre n menos 2. Por exemplo, se o número 3 está no visor, ao apertar a tecla especial, aparece o número 6, pois 2 vezes 3 sobre 3 menos 2 é igual a 6. Bom, basicamente então dentro dessa calculadora tem uma tecla especial. Toda vez que ela é apertada, ocorre essa operação matemática, essa fórmula, né? E basicamente na questão A diz para nós, se o número 6 está no visor, qual é o número que aparecerá se a tecla especial for apertada? Bom, acho que as questões da segunda fase da OBMap elas têm esse caráter de sempre, tipo, a questão A ela é muito fácil. Não muito fácil, mas basicamente não tem muita complexidade para resolver. Geralmente tu pega uma fórmula tal e depois tu aplica ela. E nas outras questões tu basicamente ou vai tipo desmembrar, destrinchar essa fórmula, ou então tu vai mostrar por que ela funciona. Com isso então a gente só pegou aquela formulazinha de 2 vezes n sobre n menos 2, aonde aparecia o n a gente trocou por 6, e com isso a gente tem essa operação resultando no número 3. Como eu disse, nada muito complexo, uma questão bem tranquila, a questão A. Já indo para a questão B, ele pede para nós, explique por que, ao apertar a tecla especial duas vezes, Dário sempre obtém um número que estava inicialmente no visor. Daí já começa a ficar um pouco mais complexo, porque a gente começa a pegar essa fórmula e começa a aplicar números... que seriam números que, tipo assim, vai acontecer para todos os casos, basicamente. Isso é algo que sempre aparece, bem comum. Bom, se a gente vai pegar e vai apertar a tecla duas vezes, basicamente a gente pode dizer o seguinte, a gente vai pegar um certo número n e a gente vai aplicar aquela fórmula. Então ele vai virar 2 vezes n sobre n menos 2. E eu vou apertar novamente. Então é como se eu estivesse apertando essa tecla especial e o meu n fosse ser então novamente esse 2 vezes n sobre n menos 2. Basicamente então a gente vai estar apertando a tecla duas vezes e não importa o número que for ser. Porque, de novo, vai cair sobre essa situação aqui que eu já descrevi para vocês. Com isso agora, de novo, como eu disse no começo do vídeo, não é uma questão em si muito complexa, só a gente tem que destrinchar ela com cuidado. Aqui agora basta multiplicar 2 vezes 2n sobre n menos 2, a gente vai obter esse 4n sobre n menos 2. Aqui embaixo já é um pouco diferente. Aqui tem algumas formas de fazer, dá para simplesmente multiplicar esse menos 2n por n menos 2 e o sobre 1 que existe ali embaixo também, né, de tal forma que tu tem a fração de mesma base. É um pouco mais complicado. O método que eu utilizei aqui, que eu quase sempre uso, é basicamente o método tu multiplica 2 vezes n por 1 menos 2 vezes n, que é 2n, vezes 2 vezes 2. Basicamente, tu vai estar fazendo um x entre eles e depois no final tu multiplica aqui os dois denominadores, n menos 2 vezes 1 nesse caso. O método que eu conheci como sendo o método relâmpago, basicamente, então não é um nome nada científico ou matemático, mas foi o método que eu aprendi. E agora, bom, tendo chegado nessa fração, que existem inúmeros caminhos para isso, a gente vai poder cortar esse 2n com esse menos 2n, chegando em 4 sobre n menos 2 sobre 4 sobre n2. Basicamente, agora que a gente está fazendo uma divisão de frações, a gente só vai inverter o último termo, o segundo termo no caso, e vai fazer a multiplicação, que é o que está acontecendo aqui. Esse 4 ficou na parte como sendo o denominador e o n menos 2 como sendo o numerador no número. Com isso, eu posso cortar o n menos 2 com n menos 2,
posso cortar o 4 com o 4, sobrando então o n. Então basicamente a gente aplicou de uma fórmula geral como que ao apertar a tecla duas vezes sempre caiu no n. Com isso, então, a gente tem uma explicação do porquê, a gente explicou de forma matemática como que isso ocorre. Bom, e agora, indo para a questão C, a gente tem o seguinte enunciado. Para quais valores no visor da área obtém o mesmo número ao apertar a tecla especial uma única vez? Basicamente, ele quer saber tal caso. Eu aperto a tecla 5, eu digito o número 5, aperto a tecla especial e de novo eu volto para o número 5. Basicamente, a gente está querendo dizer que, ao apertar a tecla 2 vezes n sobre n menos 2, esse número, essa operação tem que resultar no n. Com isso, então, a gente simplesmente iguala ao n e a gente faz agora, enfim, são métodos de fazer, né? Simplesmente tu pode pensar que tu está multiplicando todos, enfim, o lado da direita e o lado da esquerda por n menos 2, ou então tu simplesmente pensa que tu está multiplicando em x. Em resumo, a gente vai obter de um lado 2n, que vai ser igual a n ao quadrado menos 2n. Enfim, aqui não tem muito como eu mostrar um método para vocês de como resolver isso. Enfim, são vários caminhos e são várias formas que a gente aprende isso na escola, enfim. Bom, chegando nisso aqui agora, a gente deixa tudo que tem letra de um lado e tudo que não tem letra do outro. Ou então, basicamente, a gente está somando dos dois lados... Desculpa, a gente está subtraindo dos dois lados menos 2n. Em resumo, a gente vai estar passando esse 2n para o outro lado, que vai estar virando menos 2n, digamos assim. Com isso, a gente vai obter n ao quadrado menos 4n igual a zero. Aqui daria para se aplicar Bhaskara, não é inválido, tem como, né? A gente só tem que lembrar que o c nesse caso vai ser zero. Ou então, tem métodos que encurtam esse caminho, então fica tipo nítido que nesse caso sempre vai ser, no caso onde a gente tem o A e o B somente, né, e o C igual a zero, o x1 ou uma linha sempre vai ser zero, sempre, para todos os casos que tu chegar nessa situação aqui, um deles sempre vai ter que ser zero. E o outro, a gente pode pensar como sendo o inverso do B dividido por A. Nesse caso, o A foi de forma bem positiva, foi o 1, então a gente fica simplesmente com o inverso do B, mas isso também tem vários vídeos, ou tem vários outros vídeos no YouTube explicando isso, mas aqui de novo a gente cai numa situação que existem vários caminhos para a solução, e isso que deixa a matemática tão encantadora de certa forma. Bom, em resumo, a gente tem que o nosso conjunto de solução, isso é, os números no qual, quando forem submetidos à tecla especial, resultam neles mesmos, que é o 0 e o 4 positivo, né, o mais 4. E por último agora, a gente tem o enunciado da questão D, né, que diz o seguinte: qual é o número que nunca será obtido ao apertar a tecla especial? Bom, aí aqui agora chega na questão que realmente vale a pena estudar a parte da segunda fase da OBMAP, que tu tem que levar em conta tudo que tu desenvolveu nas outras questões. Não tudo, mas uma boa parte. Basicamente a gente sabe que quando a gente aperta a tecla especial duas vezes, algo que a gente observou na questão B, a gente obtém o primeiro número que for digitado. Então, basicamente, se eu aperto a tecla 4 e depois aperto a tecla especial e a tecla especial de novo, eu volto para o 4. Isso, basicamente, sempre ocorre. Sempre ocorre porque a gente provou isso para um n genérico, para um n qualquer. Bom, com isso, né, a gente conclui que o número que nunca pode ser obtido é o 2. E por quê? Se eu tomo a primeira afirmativa como verdade, e isso a gente já provou que ela é verdade, eu tenho que a gente teria que concordar que não pode ser o 2. Ou, em outra visão, né, se eu digo não, nem sempre vai acontecer isso. Eu estou dizendo que quando eu aperto a tecla especial sobre o 2 e depois aperto novamente, por que ele nunca vai aparecer no visor? Porque basicamente estou dizendo que ao apertar isso, eu tenho que a minha tecla especial vai resultar no n. Basicamente, então, eu estou dizendo que 2 vezes n sobre n menos 2 vai ser igual a 2, tá? Bom, acho que muitas pessoas nesse primeiro momento já perceberam que não pode ser o 2, que ele nunca vai aparecer, porque eu estaria tendo uma divisão por zero, e isso não pode ser um número real. E fica mais evidente ainda como foi ilustrado aqui embaixo, porque ao resolver essa equação, como a gente já fez na questão C,
eu estaria chegando num ponto no qual o zero é igual a menos 4. E isso, com certeza, não tem nem como provar como isso sendo verdade. Não tem uma validade para nós e enfim. Em resumo, por que o 2 não vai aparecer nunca no visor? Um método mais fácil de fazer um número aparecer nesse caso seria apertando a tecla duas vezes. E isso prova que então o número tem que aparecer. Se eu digo que não pode ser o 2 por quê? Eu estou dizendo que meu n vai ser igual a 2 e n menos 2 aqui embaixo resulta numa fração sobre zero. Ponto. Isso não vale. Segundo caso, a gente poderia ficar testando com todos os números. 2 vezes n sobre n menos 2 igual a 4, igual a 5, igual a 6, enfim. E todos eles vão dar um número real, um número que de fato existe, e provavelmente a gente iria chegar com números 3 igual a 3, 2 igual a 2, enfim. E a gente já conseguiu provar então de duas formas. Uma fica bem evidente que vai ficar nesse n-2 uma fração sobre zero, e também a gente já colocou de forma algébrica, a gente já igualou ao 2 e a gente obteve então que zero é igual a menos 4, sendo então uma mentira, não tem como isso ser verdade. E essa é a parte mais interessante da prova da WMAP da segunda fase, com toda certeza. Porque a gente nessa questão utilizou, claro, a questão A, que era uma questão que, querendo ou não, ela te faz entender como que funciona aquela tecla especial. A questão B, como sendo meio que um princípio para tu partir da tua suposição de verdade ou não. E a questão C, basicamente, a gente conseguiu ilustrar aqui de forma algébrica, mostrando que, de fato, não tem como isso acontecer. E essa que é a parte interessante da prova da OBMAP e essa construção, é meio que um padrão. Todas as questões seguem esse princípio de não ser inútil pelo meio do caminho, basicamente. Como é difícil de ser visto numa sala de aula, enfim. Mas é isso por hoje, galerinha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.